Vamos falar agora de emprego. Mais de 85 milhões e meio de trabalhadores brasileiros recebem hoje a primeira parcela do 13º. Não, daqui a pouquinho a gente fala de emprego, a gente vai falar de 13º. Também tá ligado, né? Deixa de ser. O benefício é pago para todos os funcionários com carteira assinada e garante uma injeção extra na economia no país. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com o sócio gerente educacional da Órama Investimentos, Gilvan Bueno. Gilvan, muito obrigada pela sua vinda aqui, pela sua participação. Um ótimo dia ainda para você. Muito bom dia, Marcela, Jairo e toda a audiência da CNN. Eu que agradeço o convite. Feliz de falar de um assunto tão importante para muitos brasileiros. Gilvan, o que o trabalhador, né, que recebe a primeira parcela, o 13º, precisa pensar no momento que recebe, né? Não pode sair gastando. Como que ele tem que organizar as contas, né? E claro, para também sobrar algum dinheirinho, se possível, para ter lazer, para comprar alguma coisa que ele deseja muito, enfim. Esse ano tem uma grande particularidade. Nós saímos da pandemia e foi o primeiro ano de atividade econômica. E muitos brasileiros, para sobreviver durante a pandemia, utilizaram da sua poupança, utilizaram do seu crédito, muitos saíram endividados. E as pesquisas mostram que nós temos mais de 77% dos brasileiros endividados, por dois fatores: cheque especial e cartão de crédito, que foram duas medidas que conseguiram trazê-lo até aqui. Então, nesse momento, ele tem que olhar bastante o seu endividamento que foi construído durante a pandemia e sem atividade econômica. E essas taxas, nós sabemos que elas atingem quase 400%, 250% ao ano. E com a Selic em 13,75%, também aumenta o custo de financiamento. Então, nesse momento, ele precisa pensar em zerar esse financiamento para ter uma capacidade de consumo. E precisamos lembrar que janeiro é o ano da escola, é o momento do IPVA, é o momento de alguns fatores que consomem um pouco do capital e também a atividade econômica. Você ainda há pouco falava do Richarlison e seu 1 milhão de citações. A Copa do Mundo acaba no dia 18 de dezembro e até lá a atividade econômica talvez não esteja tão aquecida. Então, nesse momento, é interessante ter um pouco de cautela e aguardar o momento para aguardar e pensar muito em janeiro e liquidar suas dívidas anteriores. Eu acho que tem muita gente que já está incluindo no orçamento ali o churrasquinho, a cervejinha para acompanhar os jogos, né? Mas, Gilvan, vale a pena, fazendo os cálculos, eliminar o máximo ou o total de dívidas com o 13º e ficar sem um centavo no bolso? Isso compensa? Olha, o Serasa tem feito diversos feirões para você conseguir renegociar em taxas mais atrativas. E diversas companhias também, entendendo que hoje é o 13º, estão criando condições super especiais. É o momento talvez de você ter um pouco de reserva e tentar fazer um financiamento talvez um pouco mais longo para ficar pelo menos com uma reserva de emergência, que é muito interessante. Na pandemia, esse era um assunto tão citado, mas que a gente não tinha tanta vivência sobre ele, e na pandemia nós presenciamos como foi importante ter uma reserva para atravessar um momento de pouca atividade econômica. Então, dentro deste cenário, é importante você manter assim, um pedaço de reserva para alguma eventualidade e tentar buscar um financiamento talvez longo, com uma taxa atrativa, nesses feirões que acontecem para zerar suas dívidas e começar 2023 com muita prosperidade, muita alegria e com o bolso ali bem com boas bases, sem muito endividamento. Agora, Gilvan, tem muita gente, né? Aqui no Brasil também tem um pouco dessa cultura de não investir, de não guardar, de não poupar dinheiro, né? Tem uma dificuldade das pessoas, claro, em muitas situações nem conseguem economizar esse dinheiro, mas mesmo aquelas que podem economizar, que podem guardar, que podem poupar ou investir, não fazem isso. Por que tem essa cultura ainda até hoje aqui? É um tema muito bom, excelente pergunta, Marcela. Quando nós olhamos a história econômica do Brasil, nós somos uma criança, né? Nós temos 28 anos, eu até brinco que às vezes eu sou mais velho do que o Plano Real, que foi o plano que trouxe uma estabilidade econômica. E qual era o nosso plano econômico no passado? Marcelo e Jairo, nossa audiência, era um plano que você precisava gastar, porque nós tínhamos um grande vilão, chamado inflação. Nós tivemos ali inflações cavalares, que destruíam o patrimônio, e muitas pessoas que têm entre 50 e 60 anos não tinham essa estabilidade da moeda. Então, com o Plano Real e as suas bases em superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante, nós conseguimos ter ali uma moeda estável. Então, nós estamos construindo isso. E os principais veículos de comunicação e de educação do país têm criado uma grande conscientização para que a gente entenda que
é possível qualquer pessoa investir com qualquer valor. Isso mudou o patamar hoje dos investidores e é uma questão que a CNN e todos aqui fazem um trabalho de muita excelência de mostrar para as pessoas como isso é acessível e que hoje você não precisa ter muito poder econômico para entender, conversar e acessar bons veículos de comunicação como a CNN. Gilvan, a gente sabe que aqui no Brasil a preferência no momento de guardar dinheiro é da poupança, né? Você acha que o 13º é um momento para um pouquinho de desapego da poupança, para tentar algum outro tipo de investimento? E se sim, qual você sugere para quem nunca fez isso na vida, dar o pontapé? Ô Jairo, ótima pergunta. A gente aqui no Brasil, se você me fizesse essa pergunta ano passado, dezembro do ano passado, eu falaria, Jairo, é muito difícil nós falarmos em renda fixa porque a Selic estava acima daquele patamar de 2% e chegando a 13,75%. E tem aquela famosa frase, né? O dinheiro trabalha para você. Como a Selic em 13,75%, está muito atrativo começar a investir e começando basicamente com muita segurança. O brasileiro, ele é, na sua grande maioria, conservador. Quando nós pensamos ali no API, da análise de perfil de investidor, os grandes brasileiros olham para isso. O desafio aqui é o seguinte, eu tenho dois veículos de investimento. Eu tenho um veículo que na média está me rendendo 7% ou 6%, e eu tenho um outro veículo que rende o dobro e que tem proteções, como o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o brasileiro ele tem que entender o seguinte, esse veículo aqui rende 6% e eu tenho outro veículo que rende quase 14%. E esse veículo ele pode ter a ausência de imposto lucro, que é a famosa LCI e LCA, que tem ali um período de você ficar pelo menos 90 dias investido. Então, hoje o brasileiro ele consegue ter uma alta rentabilidade, sem correr risco e sem pagar imposto e ainda tem o Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil. Então, é uma grande alternativa para você começar a investir. É um veículo conservador, sem esse risco de crédito, de ter ali um que nós chamamos no mercado financeiro de um default e que está acessível para qualquer pessoa com qualquer valor, uma vez que hoje nós temos as plataformas abertas que estão disponibilizando isso para diversos investidores. Então, é um momento muito oportuno que nós não sabemos se vai continuar, Jairo e Marcelo, e nossa audiência nos próximos anos, porque nós sabemos que essa Selic em 13,75, ela paralisa um pouco os investimentos das empresas para que elas possam crescer. Então é um ótimo momento para a gente aproveitar essa renda fixa em 13,75. A inflação está indo para o centro da meta e quando nós chegarmos no centro da meta, nós entendemos que o Copom vai começar a pensar numa nova política de juros. Então, renda fixa, é um perfil conservador, sem imposto no lucro e acessível a qualquer pessoa. Muito bem, a gente conversou ao vivo com o sócio gerente educacional da empresa Orama Investimentos, Gilvan Bueno. Gilvan, muito obrigada pela sua participação aqui na CNN. Um ótimo dia e até uma próxima. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. Uma ótima semana, que o Brasil vença na sexta.